Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Então, desejamos às mães um abençoado e feliz Dia das Mães a todas. Amém. Que Deus possa abençoar grandemente. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Capítulo 3 de Tiago, versículo 2 até o versículo 6. Tiago 3, versículo 2 ao 6. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai Celestial, essa é a Tua bendita palavra que vem para aconselhar a nossa vida, para estarmos alinhados com o Teu propósito. E nós pedimos que o Senhor unja e abençoe a todos que aqui estão e aqueles que estão acompanhando ou ainda irão acompanhar, que o Senhor possa abençoar. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu tenho um tema que faz dias que tem estado em meu coração para falar com a igreja. E o título é Cuidado com a Língua. Não é um tema, vamos dizer, muito agradável, mas muito necessário para a saúde espiritual de cada um de nós. Porque nós sabemos que, como disse aqui Tiago, a língua ela é um órgão muito poderoso. Poderoso para construir e poderoso para destruir também. Agora, é como um martelo, como uma marreta. Ele pode construir ou destruir. Isso depende da mão do profissional. Para que ele vai usar? E nós também, a nossa língua depende daquele que a domina, para que lado vai usar, se é para o bem ou se é para o mal. E a língua ela serve para se esvaziar, colocar para fora, desabafar. E aí está um grande perigo. Ela pode ser uma bênção em se esvaziar de coisas que realmente não deve ficar com a gente, desabafar. Mas há o perigo de também esvaziar de coisas boas, porque
a bênção ela entra pelos ouvidos e se não cuida, ela sai pela língua. Por isso que muitas vezes nós falamos sempre no final dos cultos para cuidar, para não perder a bênção. A bênção se adquire aqui dentro e às vezes se perde ali fora, com conversas indevidas, conversas que não agradam a Deus, principalmente quando se refere a conversar sobre a vida de outros. Em Mateus capítulo 15, não vou ler para nós não tomar tanto tempo, mas Jesus fala que daquilo que o coração está cheio, a boca ela fala. Ela vai falar segundo aquilo que está aqui dentro. Por isso, o cuidado de nós armazenar as coisas boas, agradáveis, para que possa ter o que colocar para fora, para abençoar, para ajudar, para animar. E há pessoas, irmãos, que elas têm uma capacidade tão grande de destruir prazeres com críticas, que eles dizem às vezes ser críticas construtivas, mas na verdade são destrutivas. Você vai ver que nas cartas endereçadas às igrejas em Apocalipse, Deus sempre começa elogiando a igreja, mesmo ele tendo coisas para corrigir. Mas ele primeiro elogia pelas boas coisas e depois, então, ele chama atenção naquilo que precisa ser chamado. Isso é uma sabedoria, porque quando você elogia, você faz a pessoa se sentir bem. Você prepara ela para ouvir mais coisas. Então, nós devemos, irmãos, pedir a Deus o controle sobre a nossa língua, porque com ela nós podemos abençoar ou podemos amaldiçoar. E quão triste, irmão, será para aqueles que um dia terão o dedo de alguém apontando e dizendo: foi por causa daquilo que você falou, me feriu, me jogou complexo, e eu não dei conta mais de caminhar. Mas existe muito individualismo nas pessoas, que elas dizem: olha, cada um se vire. Nós devemos saber que nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos andar sozinhos. Nós precisamos encostar o ombro naquele que está fraco e não pegar uma pá para terminar de enterrar aquele que já está quase enterrado. Mas encostar o ombro, ajudar aquela pessoa, animar, incentivar, encorajar. Quantas crianças que crescem, irmãos, traumatizadas, porque ouvem palavras pesadas dos pais. Na hora da raiva, diz coisas, fala: você não vai se dar em nada na vida, você não presta. E isso é uma semente, as palavras são sementes. Elas caem, elas germinam e elas produzem. E aquela criança às vezes cresce, se torna um adolescente, se torna um jovem e não consegue se dar bem em nada. Por quê? Porque há um bloqueio na mente dela, de que ela não consegue. Ela não vai conseguir alcançar, porque ficou registrado ali
que ela é incapaz, quando deveria usar a língua para abençoar, para animar, para dizer: você pode, você é capaz, você é inteligente. Eu lembro uma passagem, uma história de um médico ginecologista. Ele, o dia todo consultando mulheres grávidas, e a esposa dele também estava grávida. E ele chegou em casa cansado, esgotado do trabalho, e sentou numa poltrona, pegou o jornal, estava olhando o jornal. E a esposa grávida chegou por trás e o abraçou. Mas ele estava tão estressado, empurrou ela e disse: eu estou cansado de mulher grávida. E aquilo causou um impacto tão negativo naquela esposa, feriu tanto, que bagunçou todo aquele casamento. Por uma simples palavra. Agora, alguém poderia dizer: mas ela deveria entender que aquilo não foi algo do coração, foi algo mediante ao estresse, ao cansaço. Lembre que o diabo é um oportunista. Quando uma pessoa tem uma ferida, um animal principalmente, né? Tem uma ferida, logo aqueles animais você vê está bichado aquilo. De onde vem aqueles bichos? Vem de uma mosca. Aquela mosca, ela encontrou uma oportunidade quando ela viu a ferida e ela se assenta ali e coloca os ovos. O diabo faz esse trabalho de buscar oportunidades para cutucar. Então, quando alguém se descuida e fala, age de maneiras impensadas, você abre uma ferida para o diabo injetar o veneno, para o diabo bichar aquilo, bichar aquele casamento, tirar o encanto. E na fraqueza da pessoa, às vezes a pessoa não tem força de reagir. É claro que se alguém está sofrendo algo assim, deva pedir a Deus: Senhor, me ajude, tira isso de mim, me ajuda a perdoar, porque senão você vai se destruir e destruir o outro. Então, é necessário nós ter cuidado, controle, pedir a Deus controle, porque nós temos essa arma poderosa. Como eu já disse muitas vezes aqui, que tanto o diabo quanto Deus, eles estão em expectativa para ver, ouvir aquilo que vai sair da nossa boca. Por que que Deus tem expectativa para isso? Porque Ele delegou a nós a autoridade. Deus colocou o homem para governar. E a palavra de um governante tem peso. E Deus, Ele age de acordo com aquilo que nós confessamos. Se com teu coração crer e com tua boca confessar, a Bíblia diz. Você crê e você confessa com os lábios: eu sou o vencedor, eu vou sair dessa, eu vou alcançar a vitória. E o que acontece? Deus toma esta tua palavra e faz com que ela se materialize. Mas pelo outro lado, o diabo também vai esperar uma palavra negativa para que ele venha ungir aquilo e causar o estrago. Pastor Febroni sempre diz: duas palavras que não se deve pronunciar de forma alguma é divórcio e suicídio.
Ah, eu vou me divorciar. Pronto. O diabo se encarrega de trabalhar para que aquilo aconteça. Eu vou me tirar minha vida. O diabo se encarrega de fazer você não ver mais nada a não ser a única coisa que ele vai te mostrar é terminar com a vida. Agora, nós sabemos que temos também autoridade para retirar aquilo que nós falamos. Na hora da raiva, na hora do ímpeto, você retira perante Deus. Só perante Deus. Se é algo entre você e Deus, você retira perante Deus. Se é algo com alguém, retira com aquela pessoa. Meu irmão, eu estava nervoso, eu disse tal coisa, mas isso não está no meu coração, eu quero retirar isso. Quando você faz isso, você tira o poder do diabo de agir sobre aquele mal. Entende? Então, por causa de palavras duras, palavras desprovidas de misericórdia, há muitos lares, irmãos, destruídos. Há muitas famílias destruídas. Há muitos filhos destruídos. Eu anotei aqui Provérbios, Provérbios capítulo 15, do versículo 1 ao 2. Olha só, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda. Quando a pessoa vem e diz coisas, xingamentos, se você revidar na altura, vai esquentar mais. E quantas pessoas estão no cemitério hoje por causa disso? Não querer, como diz aquele ditado antigo, não leva o desaforo para casa. Às vezes não leva para casa, leva para o cemitério daí. Mas quando aquela pessoa vem com ímpeto, falando, xingando, dizendo coisas que não são corretas, você vem com brandura. Você desarma. A pessoa se sente envergonhada. Isso é Bíblia. Quantas experiências eu tive, você também, de responder com brandura aquele que vem com dureza. Principalmente entre o casal deve haver isso, porque nem sempre a pessoa vai estar se sentindo bem. Às vezes, os problemas, às vezes, situações, a pessoa está nervosa. Tem que haver do outro lado um contrapeso para não inflamar mais. Mas se a coisa é eu respondo à altura que vem, é o que o diabo quer. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Também nós temos aqui anotado 1 Coríntios 15, verso 32. 15, versículo 33, melhor dizendo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações
corrompem os bons costumes. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavras feias, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Você tem esse cuidado de ter palavras boas, que dê graça, que dê prazer para aqueles que ouvem? Primeiro Pedro, capítulo 3, verso 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Vou repetir. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Coisa perigosa é língua enganosa. Mas quando se diz língua enganosa, irmão, não é só a questão daquele que fala premeditadamente para enganar, mas aquele que de uma forma descuidada, fala coisas que não tem certeza que é. Aí eu ouvi falar, é como a história do telefone sem fio, né? Os professores faziam esse teste. Reunia ali vários alunos, dizia uma frase curta para o primeiro, e o primeiro passava no ouvido do segundo, o segundo do terceiro, até chegar no último. Quando chegava no último, não tinha nada a ver com a frase inicial. E assim, irmãos, acontece. A pessoa não capta bem e diz: olha, eu penso que seja isso. O outro já não diz eu penso, o outro diz é isso. E aí começa as murmurações, principalmente a falta de temor quanto ao ministério, aquilo que o ministério trata, aquilo que o ministério atende em nome de Deus. E às vezes as pessoas, pastor, não tem que dar satisfação e dizer, olha, falei com o irmão fulano no escritório sobre o assunto tal. Isso é uma coisa que fica entre Deus, a pessoa e o pastor. Mas às vezes a pessoa não sabe que o pastor já tratou. E as más línguas começam a falar. Olha o fulano, só porque é amigo do pastor, só porque quando é comigo o pastor agiu diferente. Essas coisas, irmãos, vai tirar muita gente do arrebatamento. Nós nos agradamos de ouvir pregações que falam sobre o novo céu, nova terra, milênio, mistérios da Bíblia, isso é maravilhoso, mas se falharmos nessas coisas pequenas, todas as coisas demais serão em vão. Muitos vão perder, irmão, o arrebatamento por causa disso. Quantas vezes chega coisas para mim totalmente, irmãos, não distorcida em partes, totalmente diferente da realidade e com detalhes ainda que parece dar mais veracidade àquelas coisas, e coisas que eu tratei, que eu acompanhei e sei que não tem nada a ver
com aquilo que estão falando. Ah, mas eu vi de uma fonte correta. Entende, irmãos? Isso é perigoso. A igreja tem que confiar no ministério. Se o pastor está ali, se ele tratou o assunto, ele sabe a realidade daquilo. Mas o pastor está sabendo tal parte, eu sei outra parte que ele não sabe. Você sabe? Não, você deduz. Ou alguém deduziu e falou e você tomou por verdade. E aí as murmurações, as acusações contra esse, contra aquele, coisas totalmente inverídicas, totalmente fora daquilo que realmente está passando ou se passou. Em Provérbios capítulo 6, capítulo 6, verso 16, acho que é. Isso. Fala que há 6 coisas que aborrecem o Senhor. 6 situações que aborrecem a Deus, e a 7ª, Deus abomina. O que será que é? Vamos ver. Capítulo 6, verso 16. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos, orgulhosos, né? Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, que aborrece a alma do Senhor, é o que semeia contenda entre irmãos. Semeia contenda entre irmãos. Ei, você ouviu falar da fulana? Por quê? O profeta diz, se tu não tem algo bom para falar do teu irmão, então não fale nada. Fale daquilo que é bom, fale daquilo que é agradável. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Ah, mas eu não cometi tal coisa. Deus tem te guardado, mas se Deus tirar a mão, você vai querer que tenham misericórdia de você. Você vai querer que as pessoas tenham paciência, orem por ti, encoste o ombro ao lado do seu e diz, irmão, vamos caminhar, eu vou te ajudar. Conta-se a história de um irmão rico. Ele foi visitar um irmão pobrezinho que morava no interior. E o irmão levou o irmão rico ali até o chiqueiro, mostrar os porcos que ele tinha. E aquele irmãozinho era muito falador. E começou a falar do irmão, e falar de outro, e falar de outro. E o irmão rico tinha uma moeda no bolso, uma moeda de ouro. Então, quando se aproximou ali daquele chiqueiro de porcos, cheio de lama, de sujeira, o irmão rico pegou aquela moeda de ouro e começou a jogar para cima, assim, encaixar com a mão. Para chamar a atenção do irmão,
para aquela moeda. O irmão começou a observar aquela moeda de ouro brilhando na mão ali. E ele falando mal. O senhor sabe do irmão fulano? Olha, aconteceu isso e isso com ele. De repente, o irmão rico pega aquela moeda assim e jogou no meio da lama onde os porcos estavam. E o porco já veio, fuçou ali para ver se era comida, não era, então já lambuzou tudo. O irmão não pensou duas vezes, saltou por cima da cerca, no meio daquele lama, e procurou ali, achou aquela moeda. E disse: o senhor está doido? Falou para o irmão. Isso aqui é ouro. Daí o irmão disse: pois é, que pena. É ouro, mas agora está tudo sujo. Agora não tem mais brilho. Daí o irmão disse: mas não tem problema, é só lavar. Daí ele disse: pois é, esse irmão que você está falando também, é só Deus perdoar, Deus entrar em cena, que ele vai voltar a brilhar de novo. Então são coisas, irmãos. E o pastor Febroni sempre cita aquela passagem do irmão Brana que diz que a pessoa fala porque tem quem ouve. Quem ouve. Se não tem quem ouve, não vai ter quem fala. Ah, mas eu não vou dizer que não quero ouvir. A pessoa vai se ofender. E aí você prefere ofender o Espírito Santo, então? Seja sincero, não mal educado, sincero, com brandura. A Bíblia diz: a palavra branda afugenta o furor. Irmão, eu não quero saber sobre isso. Nem espere começar a falar. Você sabe do irmão? Olha, irmão, não tem interesse de saber, não posso ajudar, não me edifica. Se eu pudesse ajudar, o pastor deve saber, ele sabe como tratar, e pronto. Corta aquilo. Em Provérbios, capítulo 12, quantos leem o livro de Provérbios? Provérbios é um livro de conselhos, muitos conselhos. Capítulo 12, verso 18 ao 19. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Olha que coisa linda. A língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Também Provérbios 13, versículo 2 ao 3. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Falou demais, depois vem o problema. Mas sempre estou em problema. Mas por que fala? Por que falar? Por que não vai orar então? Provérbios 18, verso 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Você viu? Um irmão que você ofende, é mais difícil de conquistar ele de volta do que uma cidade forte. E como que se ofende? Principalmente falando. Mas eu estou falando a verdade, mas nem sempre a verdade deve ser falada
em certas ocasiões, não é a hora de falar. Ah, mas a verdade tem que ser falada sempre. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que a palavra certa, dita no tempo certo, tem frutos. Porque às vezes é uma coisa certa, mas não é a hora de falar. Provérbios 25, verso 11 ao 12. Está aqui, que eu acabei de citar. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, a palavra dita, a palavra falada no tempo certo, é como maçã de ouro numa bandeja de prata. Mas a palavra, por mais certa que seja, dita no tempo errado, causa tanto dano quanto se fosse uma coisa errada. E às vezes, irmão, a questão está num 1 ou 2 segundos só. Do ímpeto, aquilo vem e você fala. Se aquilo viesse, você segurasse e pensasse, que tipo de reação vai causar se eu falar isso? Você já pensaria, já iria vir na tua mente o resultado e você ficaria calado e passaria sem se desgastar. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. O sábio repreensor, que sabe falar, a hora certa de falar, com misericórdia, com temor, com amor. Tem pessoas que falam, irmão, mas não para ajudar, fala para cutucar. Para cutucar a pessoa. Vamos aqui um pouco mais. Provérbios. Acho que eu já li, né? 18, 20 eu li. Então, as palavras, irmãos, como eu estava dizendo, elas são como sementes. Elas vão produzir ou um fruto bom ou um fruto mau. O pastor diz sempre assim, se você está nervoso, conta até 10 antes de falar. Se não passar o nervosismo, conta até 10 de novo. Se não passar, conta até 10. E se ainda não passar, deixa para falar amanhã. E se você tiver essa técnicazinha, você vai evitar de entrar em tantos problemas. Se fosse, irmão, só questão de entrar em problema, ainda seria pouco. O problema é colocar outros em problema. O problema é murmurar, é dizer coisas que não são verdades sobre alguém. Porque a mentira, para ser mentira, ela tem que ter alguma coisa de verdade. Só que às vezes tem 5% de verdade e 95% de mentira. E aquele caso que foi simplesmente uma manchinha que manchou a pessoa, já chega lá na frente como que a pessoa está toda tomada de lama. Por quê? Um fala, aumenta um pouco, outro aumenta outro pouco. Como sempre diz o pastor Febrônio, quando alguém vem falar algo para ti, de saída já corte 50%. Porque quando você vai falar, você vê que
não era nem a metade do que estavam falando. E as pessoas tomam partido, irmãos, e vão se aprofundando em razões que não são verdades. Ouve às vezes um lado só e se põe trincheirado contra aquela pessoa sem saber a realidade do que aconteceu, quando na verdade a vítima é o outro, mas ouviu só um lado, criou uma certa visão distorcida. E o perigo disso, irmãos, não é só a questão do desconforto que causa, é o afastamento do Espírito Santo. E não adianta a pessoa, eu sou de oração. Oração sem vigilância, eu jejuo um monte. Tem que jejuar, pôr a língua também em jejum. Porque senão não vai funcionar o jejum, a oração não vai funcionar. Então sementes, palavras são como sementes que caem, né, num solo propício. E achando ali as condições favoráveis, elas germinam. Elas frutificam. Mas vai produzir 2 tipos de fruto: o bom ou o mal. Em Provérbios 18, acho que é verso 21, deixa eu ver. (18, 21). Isso. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Você viu? A morte e a língua, a morte e a vida está na língua. Na mensagem Hebreus, capítulo 7, parte 2, o profeta diz assim: não precisa você enfiar a faca em alguém para matar. Basta você matar a influência daquela pessoa. Ele diz assim: você não precisa dar uma facada no seu pastor para matá-lo. Basta você matar a influência dele. E às vezes há pais que ficam magoados porque foram corrigidos ou não foram ouvidos em algo, porque nós temos que saber que sugestão não é imposição. E às vezes a pessoa traz uma sugestão ao pastor, ele ouve, mas vê que aquilo não seria adequado, ou não é o momento de aplicar, e a pessoa fica magoada. E volta para casa e fala do pastor. Ali está a esposa, o marido sentado, falando. Está matando a influência do ministério diante daquela criança. E amanhã, quando aquele menino crescer e estiver em problema, como que ele vai confiar no pastor se a influência foi matada? Então essas coisas, irmãos, são muito interessantes. Isso está incluído em materiais que nos prepara para o arrebatamento. Para o arrebatamento. Então, lembre-se, você não precisa dar um tiro, enfiar uma faca para matar alguém. Basta você matar a influência daquela pessoa. Contar o erro dela. Já doeu demais para ela ter errado, ainda tem que outros ficar mexendo. Por isso nós precisamos, irmão, ter um espírito cristão, um espírito de amor, de misericórdia.
Aí sim o Espírito Santo vai se mover de uma maneira livre em nosso meio. Eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui. Isso faz dias que está no meu coração e eu tinha planejado falar à noite, porque tem mais pessoas. Mas temos as apresentações do Dia das Mães e espero que outros ouçam também, porque esse problema da língua, irmãos, está tirando muitas pessoas da presença de Deus. Coisas que parece que o pastor é um encobertador de erro, porque acusam esse, acusam aquele, como que o pastor está sabendo e não faz nada, quando na verdade aquilo que estão acusando não são verdades. O profeta disse assim: se alguém dissesse assim, William Branham, sábado à noite, pregou na igreja, depois saiu do culto, foi até um bar, comprou uma garrafa de cerveja e bebeu. Ele disse: há verdades nisso. Eu estava no culto sábado à noite. Eu preguei. Vamos dizer, pode até haver verdade em dizer que passou ali no bar. No bar ou no mercado comprar alguma coisa. Ele diz, mas a mentira está na última parte. Comprou uma cerveja e bebeu. Isso não é verdade. Só que o início, estava no culto, pregou, é verdade. Saiu do culto, é verdade. Passou ali comprar algumas coisas, é verdade. Mas não é verdade que comprou uma cerveja e bebeu. Então, o poder, irmãos, da vida e da morte está na língua do homem. E quando nós erramos, vou repetir, retire aquilo. Conta-se a história de um pastor que tinha uma irmã na igreja muito fofoqueira. E um dia, sempre falando e para um, para outro, e começou a falar do pastor. Porque o pastor isso, porque o pastor aquilo, e semeou por todo lado. E um dia pesou na consciência. E encontrando o pastor na rua, pensou, é agora, vou pedir perdão. Chegou perto e, pastor, eu andei falando umas coisas aí e tal, e eu queria pedir perdão. E foi conversando. Enquanto o pastor tinha um papel na mão, enquanto a pessoa ia falando, ele ia rasgando aquele papel, tirava um pedacinho e jogava no vento. Tirava outro pedacinho e jogava no vento. Quando terminou a pessoa de falar e pedir desculpa, ele disse, tá bom, eu desculpo, mas você viu aqueles papeizinhos que eu estava jogando? Sim. Junta eles agora tudo. Daí ele disse, isso significa que você tem que ir aonde você foi rasgando a minha vida e jogando, e recolhe tudo. Fala que não era verdade. Ah, mas aí o orgulho da pessoa, aí não vale esse conserto. Vai até a pessoa e diga, olha, me desculpa. Eu anotei aqui algo, irmãos, também que sai um pouco da linha, mas está dentro ainda do tema. Outro espírito mesquinho que existe no meio da igreja, em algumas pessoas,
é aquele espírito de tirar a limpo. Ah, eu vou tirar limpo isso. Falou isso, eu vou tirar limpo. Se a pessoa, irmão, dá atenção a essas coisas, o diabo vai manter sempre você ocupado tirando a limpo. Porque se alguém falar alguma coisa e você for, eu vou tirar limpo. Pronto, o diabo diz, ele se preocupa com isso, eu vou manter sempre alguém falando alguma coisa para que manter ele sempre correndo atrás do problema. Irmão Brana conta aquela história do irmão, terminava o culto, ele esperava o irmão Brana na porta. O irmão Brana ia sair, irmão Brana, eu tenho algo para falar para o senhor. O irmão Brana pegava e saía, não parava. No outro culto, de novo, o irmão Brana dava um jeitinho e escapava. Até que chegou um dia que o irmão já tinha perdido a paciência. E aí disse, irmão Brana, eu preciso falar com o senhor, é sobre sua família. Daí o profeta diz, irmão, eu estava predestinado a passar por isso. Eu não quero ouvir. Saiu. Quer dizer, era um problema da família, quem sabe do filho, Billy Paul, não sei. O irmão Brana já estava machucado com aquilo, para quê? O que eu quero ouvir mais? Quer dizer, eu estava predestinado a passar por isso. É preciso, irmãos, sacrificar esses pensamentos que vêm, essas coisas que vêm para dar curiosidade também para ouvir. Sacrifica isso. Como disse o irmão Brana para o irmão Pierre Grin, você não pode impedir que os pássaros voem sobre tua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho na tua cabeça. Então nós não podemos impedir que às vezes venham certas curiosidades, certos pensamentos, mas a gente pode impedir que aquilo se aninhe, de ficar dando lugar para aquilo. Isso você pode impedir. Em Lucas ainda, capítulo 19, Lucas verso 21 ao 22. Eu acho que eu anotei errado aqui. São Mateus capítulo 12, 36 ao 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Vou repetir para nós aqui. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então aí está, irmãos. Cuida da tua língua. Que ela seja para bendizer a Deus, que ela seja para abençoar a vida das pessoas, que ela seja realmente para
semear a boa semente. Nunca. A minha oração sempre é: Senhor, não permita que eu seja uma pedra de tropeço para alguém. Não permita. Mas que Deus nos ajude a ser uma pedra de apoio para nós crescer, ajudar alguém a crescer, ajudar alguém a dar um passo a mais. Amém? Vamos nos colocar de pé. Não são muitas as palavras, mas isso vem de Deus, porque eu creio que na inspiração de Deus e que cada um de nós possa meditar nisso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, aqui está, Pai, Tua bendita palavra, mostrando sobre o perigo, Senhor, de não controlar essa ferramenta. Mas ajuda, Pai, que nós tenha o domínio para bendizer, para abençoar, para produzir bons frutos e não maus frutos, Pai. Se alguém entre nós, ou daqueles que nos assistem ou vão assistir, que tem falhado, ó Deus, nesse item da Tua palavra, que eles possam, Senhor, ter temor e assim, meu Deus, escapar dessa natureza, ó Deus, que murmura, que fala e que diz coisas que não são verdades. Não que eles tenham consciência de que estão mentindo, mas ouviram de forma indevida e estão, ó Deus, propagando coisas que não são reais quanto à realidade, ou mesmo sabendo uma realidade, mas ao invés de levar aos pés da cruz, levam aquilo, Pai, para os quatro cantos, para ferir, para machucar. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia e nos ajuda, Senhor, a sermos limpos de coração, limpos de ouvido, limpos de língua, Pai. Ajuda, Senhor, que a Tua palavra possa dominar sobre a nossa vida, porque nós não queremos, como disse aqui a palavra, ser condenado pela nossa língua, mas queremos ser justificado por ela naquele dia perante o Senhor, Pai. É o que eu peço, amplia isso em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.